Olá, meus caros! Que prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente. Hoje, mais um assunto interessante. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso raciocínio do nosso último vídeo dessa nossa playlist One Point. Naquele vídeo, que está aqui em cima, nós conversávamos sobre um processo de desenvolvimento de produto. Ou seja, como é que a gente consegue sair da ideia para um produto de sucesso. Isso que nós vamos conversar hoje tem muito a ver com a validação da ideia. Ou seja, é algo que vai acontecer em paralelo com aquele outro processo que nós conversamos no nosso vídeo anterior. Por que em paralelo? Porque para que eu tenha algumas das respostas que hoje eu preciso, eu vou ter que dar alguns passos naquele processo anterior. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho sobre o que eu estou falando? Dá uma olhadinha aqui do lado e vamos começar o nosso raciocínio. Muito bem, a ideia aqui é fazer uma sequência de perguntas para ver se esta ideia que nós temos e que nós queremos transformar em produto, realmente ela pode contribuir, pode trazer resultados para a nossa organização. Ou seja, ela atende todos os requisitos que a gente precisa ter para que ela saia do papel. Vamos lá, são perguntas relativamente simples, mas a resposta não é tão fácil assim. Então vamos lá, primeira pergunta. É sobre viabilidade. Pergunta muito simples e direta. Qual é o nível de dificuldade do projeto? O que você quer dizer com isso, John? Bom, veja só. Quando a gente está falando de viabilidade, a gente está falando de investimentos. Tome aqui a expressão investimentos como uma expressão genérica. Então a gente não está falando apenas de investimentos de recursos financeiros. Nós estamos falando aqui de recursos financeiros, de recursos técnicos, de mão de obra, enfim, de todos os recursos necessários para tirar aquele projeto, aquela ideia do papel. Coisas do tipo assim, nós temos o dinheiro que a gente precisa para tirar esse projeto do papel? Se nós não tivermos esse dinheiro, nós temos onde conseguir esse dinheiro? Nessa região em que nós estamos instalados, existe competência técnica, existe mão de obra disponível para que nós possamos produzir isto que a gente quer fazer ou prestar este serviço que a gente quer prestar? Então, basicamente, aqui a gente está falando de investimentos, ou seja, se ele é viável ou não. Resumindo, eu consigo ou não tirar isso do papel? Muito bem, aí agora que vem a lógica do processo. Isso é um encadeamento de perguntas, porque aqui eu posso ter duas respostas, um sim ou um não. Se a resposta for não, eu devo descartar o projeto, eu devo descartar a ideia. Porque se ela não é viável, se eu não consigo tirá-la do papel, não faz sentido continuar o desenvolvimento. Mas, se a resposta foi sim, nós vamos para a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? É sobre aceitabilidade. Ou seja, o projeto vale a pena? Aceitabilidade tem a ver com isso, exatamente isso que você está pensando. Sobre aceitação. Você, empreendedor, você, gestor do negócio, aceita o retorno financeiro que esta ideia, uma vez transformada em produto, vai lhe dar? Raciocina comigo. Nem toda ideia viável é aceitável. Por quê? Porque eventualmente eu posso ter os recursos, eu posso ter o dinheiro, eu posso ter a mão de obra. Mas no final da história, ela talvez seja tão escassa e talvez esse meu produto fique tão caro que na hora que eu for fazer o retorno, esse retorno vai ser tão pequeno que não vale a pena eu colocar o produto no mercado. Porque ele fica a margem fica extremamente apertada. Eu já vi inúmeros casos de empresários que colocaram um produto no mercado, um ano depois estavam totalmente arrependidos. Por quê? Porque não conseguiam fazer dinheiro com a ideia. Ok? Muito bem, aqui agora a gente segue a nossa lógica. A resposta aqui é sim ou não. Se a resposta for não, qual é o destino dessa ideia? Arquivo. Ok? Se a resposta for sim, aí nós vamos para uma terceira pergunta. E aí você vai dizer, tá, mas John, isso aqui não é o suficiente? Essas duas perguntas são as perguntas comuns que todo empresário faz. Todo empresário faz.
Mesmo que instintivamente, mesmo sem ele fazer muito planejamento, mesmo sem ele fazer muita reflexão, estas duas perguntas ele faz. Agora, a terceira, essa é um problema. Qual é a terceira pergunta? É sobre vulnerabilidade. Ou seja, a empresa, ela suportaria um fracasso? Imagina que você tem um produto viável, ele economicamente, o resultado financeiro, o retorno que ele vai te dar é aceitável, mas a sua empresa está se colocando em risco, ok? Porque se eventualmente você projetou alguma coisa errada e der tudo errado, talvez a sua empresa não suporte. Tem um exemplo fantástico, que eu acho um exemplo maravilhoso, que é um exemplo de uma empresa gigante que veio para o Brasil em 1976, que chama Fiat. A Fiat hoje era um exemplo de empresa, tem carros maravilhosos, tecnologia de ponta, ela está sempre um passo à frente das concorrentes nacionais, e assim vai. Mas em 1976, ela trouxe para o mercado brasileiro um carro chamado Fiat 147. Pensa num carro ruim. O carro era um problema seríssimo. A segunda marcha ela praticamente não existia. Era terrível, era terrível. Mas a empresa era gigantesca e ela suportou esse equívoco. E este equívoco só foi saneado quando ela lançou o Uno. Percebe? O Uno foi um sucesso estrondoso. E a empresa conseguiu se superar. A empresa hoje é um case de sucesso maravilhoso. Mas por quê? Porque ela tinha um suporte de uma grande multinacional, enfim. Agora, você, pequeno empresário, se der errado a sua ideia, o que acontece? Talvez a sua empresa não pare de pé. Ok? Então, façam essas reflexões. Façam essas reflexões. É muito importante você, como empresário, tomar todos os cuidados na hora de lançar um produto. Não basta apenas este produto resolver um problema do cliente. Ele também tem que resolver problemas seus. A sua empresa precisa ganhar dinheiro. E se tem uma coisa difícil na vida do empresário, é dizer não. Então, faça uma reflexão sobre essa temática, que eu acho que ela pode te ajudar bastante. Meus queridos, espero que esse raciocínio tenha feito sentido para vocês. Se fez, aqui embaixo estão os links das nossas redes sociais. Siga, inscreva-se, acompanhe, aproveite esse espaço aqui embaixo e faça os seus comentários. Dê um like, like é importante para que o nosso canal seja divulgado e o algoritmo do YouTube entenda que este canal tem um assunto relevante. Meus caros, nos vemos no nosso próximo encontro e até lá, façam excelentes negócios. Grande abraço! Yeah.